Olga, bom dia. Bom dia. Bom dia, amigo telespectador. Queria estender os meus sentimentos à família. Sem dúvida nenhuma, a perda do filho é o maior sofrimento para um ser humano. O caso por si só é complexo porque envolve duas questões. Uma questão do crime e uma questão administrativa, um processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo, que é julgado pelo Ministério Público, analisa o cargo dele como promotor de justiça, enquanto o Poder Judiciário, ele analisa o fato, o homicídio. O processo administrativo andou, e andou antes do processo criminal. Nos crimes contra a ordem tributária, em que se tem um delito, deixar de pagar tributo, o Supremo decidiu o seguinte: para se discutir o crime, deixar de pagar tributo, se discute na esfera administrativa, se tem ou não tributo. Nesse caso, a lei orgânica do Ministério Público, ela traz 3 casos de expulsão do promotor de justiça do cargo. Primeiro, quando ele advoga. Segundo, quando ele abandona o emprego por 30 dias corridos, sem justificativa. E terceiro, quando ele pratica um crime incompatível com o exercício do seu cargo. E esse é o caso em questão. Então nós temos a primeira decisão. Primeiro veio o parecer do corregedor favorável à não vitaliciedade. Não, ele estava num período que chama estágio probatório de 2 anos. Após esse período, ele passa a ter a vitaliciedade, ou seja, não pode mais ser mandado embora, salvo por esses casos. E tem as exceções. Então a corregedoria deu um parecer no sentido de não se aplicar a vitaliciedade, ou seja, ele deveria ser expulso por esse fato. Em seguida veio o Conselho Superior do Ministério Público e decidiu dessa forma. O órgão superior, que é o órgão especial do colegiado da Procuradoria de Justiça, voltou atrás e reformou essa decisão. Veio o Conselho Superior novamente, decidiu novamente pela não vitaliciedade. Veio uma liminar do órgão especial do Tribunal de Justiça, ou seja, Poder Judiciário, decidindo que ele deveria permanecer no caso. Sim, eu já vou chegar nessa parte. Aí veio a decisão do Conselho Nacional, que é essa recente, veio a decisão do órgão especial dizendo, não, ele determinou a ele a vitaliciedade. Determinou. E no momento em que determinou, tem que colocar ele para trabalhar, para exercer a função. E por ironia do destino, o encaminhou para Jales, que é onde a família da vítima lá residiu por um determinado período. E qual a revolta da sociedade? A sociedade tem que entender o seguinte: se o Ministério Público vai decidir a expulsão dele a respeito de um fato criminoso ou não, deve-se julgar o quê? O fato criminoso. Então eu não posso dizer se o Tribunal de Justiça, se o Poder Judiciário demorou para julgar ou se o Ministério Público julgou rapidamente. O que acontece é o seguinte: o que tem que ser julgado no primeiro momento é o fato. Olga, por isso que eu acho que a decisão do órgão especial em relocá-lo para essa cidade, ou seja, em não manter a suspensão do seu cargo, na minha opinião é uma decisão inábil. Por quê? Qual a imparcialidade, a segurança de um promotor de justiça desse atuar como promotor? Vamos imaginar que ele tenha que atuar num júri popular, acusando alguém de homicídio qualificado. Então, agiu bem. Não tem moral. Não tem moral hoje. Então, Por quê? Assim. Porque o fato em si não foi julgado. Então, eu não entrei no mérito se ele praticou ou não um crime de homicídio. Mas isso tem que ser analisado para, em seguida, se analisar a questão da expulsão. Isso está na lei orgânica do Ministério Público e é o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público agiu muito bem em liminar por votação unânime no seguinte sentido: suspende o seu cargo. Ou seja, ele está temporariamente suspenso. Tá? Agora, com relação aos rendimentos, sem entrar no mérito da justiça ou não, se ele não tem uma decisão condenatória a respeito do fato praticado, vige a presunção de inocência. Então, em assim sendo, ele deve permanecer afastado e recebendo. Agora, isso nos faz crer que o Poder Judiciário tem que correr. É o homicídio que tem que ser julgado, ele tem que ser analisado. Agora, temos ainda uma peculiaridade, uma complexidade. Sim, o homicídio tem que ser julgado, mas é no processo administrativo que se decide da expulsão ou não um foro privilegiado. Porque se expulso for, se discute
Quem irá julgá-lo? O Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça, os 25 desembargadores mais antigos, ou o júri popular? Essa é uma outra questão. Imagina, eu só queria deixar um esclarecimento à sociedade, Olga, de que se julgado pelo Tribunal de Justiça, órgão especial, ou se julgado pelo Tribunal do Júri, são pessoas técnicas, pessoas capacitadas para aplicar justiça. Então, se julgado, quando se diz órgão especial, se dá uma conotação de privilégio. Não há privilégio. São os desembargadores mais antigos e que vão aplicar justiça. A questão hoje se refere à legítima defesa. Ou seja, fato típico A, matou uma pessoa, lesionou outra pessoa, agiu com dolo. Agiu em legítima defesa? A legítima defesa é quando há uma injusta agressão. Essa agressão foi injusta? Até que momento se legitima essa agressão? A que momento se passa um excesso? Porque o excesso é punível. Ou seja, sem dúvida nenhuma estamos falando de brilhantes advogados, tanto da defesa, Dr. Marzagão, como na assistência de acusação, Dr. Lazzarini, mas olhando por cima, sem analisar os autos, sustentar legítima defesa sem excesso punível, num luau, com 12 tiros, se sustenta uma semiautomática, é uma tese, sem dúvida nenhuma, difícil.